um pequeno planeta, quase imperceptível no vasto universo, e ainda assim, o único que conhecemos que apresenta todas as condições necessárias para a vida. O chamamos de lar, mas desconhecemos grande parte dele. É nossa casa, mas não a cuidamos como se nossa vida dependesse disso. Nesta temporada, te convidamos a percorrer por lugares maravilhosos como este e neles descobrir novas pistas para compreender melhor nossas origens. Poder se lançar aos mistérios do universo e ser capaz de sobreviver às hostis condições que estão além da estratosfera não passava de um mero sonho há menos de um século atrás. Mas com a ajuda da tecnologia e de telescópios cada vez mais potentes, o ser humano superou os limites impostos por sua natureza e ingressou com passos gigantes na apaixonante jornada por revelar a cortina de enigmas que ainda cobre grande parte do cosmos, e ao ampliar a sua visão, poder redescobrir aquilo que lhe pertence e reconsiderar o lugar que este pequeno, mas tão particular planeta azul ocupa na incalculável extensão do firmamento. We have some examples of very dynamic planets, but also we have some examples of bodies, celestial bodies that are not as active as the Earth. We have differences, for example, in composition. We have differences in atmosphere. We have differences in size, and so when you look at all these differences between the planets, what you are really attracted by is that each one has a different story, you know, and these stories are all fascinating. Each one has something that captures the attention. But what is the main difference between all these planets and the Earth? Definitely life. Life is what makes the Earth so unique and so special. O nosso planeta, a Terra, tem características únicas. No estudo de planetologia comparada, ou seja, como comparamos a Terra com os demais planetas do Sistema Solar, iremos notar características singulares que possibilitam a vida aqui na Terra. Não sabemos realmente aquilo que a ciência nos permite descobrir, se existem planetas semelhantes a esse em outras partes do universo. Mas considerando que a Terra pertence ao Sistema Solar, a Via Láctea, existe milhões ou centenas de milhões de outras galáxias, cada uma delas com centenas de milhões ou bilhões de estrelas. Então, existe possibilidade, sim, de existir vida aí fora, como existe aqui na Terra. São necessárias condições muito especiais, muito difíceis, mesmo que um planeta esteja exatamente na distância certa de distância até a sua estrela, ainda assim existem muitos outros parâmetros que precisam ser muito bem ajustados, né? Então isso é uma coisa bastante difícil, mas ok, a gente pode digamos, ter essas condições em outros planetas. Agora, o mais crítico aí seria como a vida poderia se originar, né, nesses lugares.
E aí tem toda uma série de estudos que está sendo feito sobre em que condições, em geral, a vida pode ser organizada. Os resultados não têm sido bons até o momento, né? Como a vida pode surgir espontaneamente nesses lugares. E aí a pesquisa não é sobre vida na Terra só, vida no universo em geral, né? Mas o ponto é, a vida, apesar de nos parecer extremamente resistente, resiliente, adaptável a viver nas condições mais extremas, na verdade essas condições extremas se situam numa faixa muito apertadinha, do ponto de vista da física, né, que a gente trabalha com condições realmente extremas, mas uma faixa muito estreitinha em que a vida é possível. Profundos vales, majestosas montanhas, cálidas florestas tropicais, áridos e inóspitos desertos. Paisagens espetaculares que definem os extremos de um mundo enriquecido de vida. Localizado em um modesto recanto no vasto universo, este pequeno planeta do Sistema Solar acolhe bilhões de espécies animais e vegetais, distinguindo-se do que até agora conhecemos, definindo com maestria e beleza o maravilhoso privilégio que temos de chamá-lo nosso. Mas o que o faz verdadeiramente tão especial? A Terra tem uma característica diferente desses planetas porque ela ainda tem uma dinâmica interna, como fosse um motor que fizesse com que ela funcionasse. Ela tem uma estrutura interna formada em camadas, algumas de composições diferentes, algumas aquecidas com mais de 4.000 graus, 2.000, 3.000 graus, que fazem com que esse material esteja o tempo todo em movimento e faz com que a Terra toda esteja se movendo. Esses outros planetas, por exemplo, como Marte, por exemplo, é um planeta inerte. Talvez ele já se resfriou bastante, perdeu energia térmica para que ele se pudesse ter essa característica da Terra. E a Terra, mais do que isso, além dela ter a estrutura interna, ela tem uma atmosfera, né? Ela tem uma atmosfera que, no nosso caso, é muito importante, que composta de tal maneira que protege a vida ali de raios ultravioletas ou de raios cósmicos que poderiam ser prejudiciais à vida aqui na Terra. Nós não percebemos isso em outros planetas. Portanto, ela é blindada, né, de alguns danos de radiação que poderiam prejudicar. Isso faz da Terra, né, pelo menos em relação aos outros planetas do Sistema Solar, un planeta muy, muy especial. Uno de los aspectos que hace a la Tierra diferente de todo el resto de los planetas y que permite la vida en la Tierra es la presencia de agua. O sea, el hecho de que la Tierra tenga agua en sus tres estados, que tenga agua en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido, la hace ideal para la vida porque sin agua la vida tal y como la conocemos no es posible. Y para que pueda haber agua en la Tierra en sus tres estados, hay toda una serie de condiciones a nivel planetario que se tienen que cumplir. Por ejemplo, la más importante o una de las más importantes sería la temperatura. El rango de temperaturas que tenemos en la Tierra hace que sea posible que esté el agua en sus tres estados. Y a la vez, el hecho de que haya agua en la Tierra influye en la temperatura, porque la cantidad de vapor de agua que tenemos en la Tierra participa en el efecto invernadero y hace que la Tierra tenga temperaturas adecuadas para la vida. Y eso es un ejemplo perfecto de algo que ocurre constantemente cuando uno observa la Tierra a todos los niveles, a nivel biológico, a nivel físico, a nivel geológico, y es que las cosas están relacionadas entre ellas y son interdependientes. De manera que si tocas una, alteras todo lo demás. One of the things that life needs is liquid water, and you have to have temperatures within which liquid water exists for that to happen. So how is this problem dealt with? Well, the axis of the Earth isn't straight up and down relative to the Sun. The axis of the Earth is tilted 23.5 degrees. It turns out that as the Earth goes around the Sun on this axis, there are times of the year when the northern hemisphere gets more light. Even the North Pole gets lots of light. And there are times of the year when the South Pole gets lots of light. 24 hours a day it gets light. The consequence of this is that life can exist over the majority of our planet's surface. That's why here in Iceland, which
is teeming with life. There's all kinds of plants growing here, and as a consequence of that, all sorts of insects that are flying around me right now. Lots and lots and lots of animal life and plant life, because even though we're very far north, close to the North Pole here, the Earth's axis is tilted so that we get enough sunlight here during the summer for plants to grow. It's one of those many factors that come together that contributes to the Earth being a place where life, it's not just that life survives here, it thrives, and you find it everywhere you look. Islândia, terra do fogo e gelo, lugar onde suas paisagens surreais denotam o mais extraordinário paraíso, onde a vida resiste os seus brancos e breves dias de inverno, para logo florescer no mais intenso e resplandecente verão. Época onde o sol ainda brilha à meia-noite e seu mais fascinante entardecer deslumbra por horas ao olhar mais despercebido, quase tanto quanto as auroras boreais do inverno. Situada próxima ao Polo Norte, a Islândia poderia ser um dos territórios mais incompatíveis com a vida. No entanto, o que vemos aqui é uma abundante biodiversidade, peculiar, surpreendente e excepcionalmente adaptada às condições desta região. Este planeta, do Equador até os polos, ele tem uma diferenciação climática, mas não é, vamos dizer assim, o único aspecto que é interessante para você ter diversidade. Além dessa diversidade climática que há do Equador até os polos, você tem uma diversidade topográfica. E aí as diferenças de relevo acabam também ocasionando microclimas, situações particulares dentro de um contexto onde talvez aquilo não fosse ocorrer naturalmente, né? Então nós temos, vamos dar um exemplo que nós temos no Brasil, por exemplo, ou até na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, que te dá neve numa região equatorial, onde você habitualmente não teria neve, né? Bom, somado a isso, o que mais que nós temos? Nós temos também toda aquela gama de distribuição de águas e terras, que não é igual. Então, quando você olha o mapa mundi no nosso planeta, você vê no hemisfério norte, do Equador até o Polo Norte, você tem muito mais terras do que você tem do Equador em direção ao Polo Sul. Então, essa diferença de distribuição de águas e terras também ocasiona situações favoráveis à diversidade. E aí a gente ainda vai somar isso o quê? Como resultante de uma diferenciação climática do Equador ao Polo, como resultante de diferenças de relevo e ainda de distribuição de água e terra, você vai ter o quê? Correntes atmosféricas e correntes marinhas. Então tudo isso se soma e cria nesse planeta um mosaico fantástico, aonde a vida encontra N formas de se manifestar, aonde você vai ter diferentes ecossistemas, e isso faz da Terra um lugar mágico, porque toda essa diversidade faz a vida muito mais forte, muito mais exuberante, muito mais rica, né? E isso talvez é o grande diferencial que o terceiro planeta do Sistema Solar vai ter. Exploration is trying to estimate the number of planets that have similar characteristics to the Earth and so on. So I don't know, the universe is huge, so I really don't know if our Earth, these specific characteristics that the Earth has are so unique, or maybe there are many other planets that have similar characteristics. But one thing I do know, that there is life on Earth, and that the Earth sustains life very well, and it works as a very well integrated system. And so I find that to be part of a grand design, you know, and maybe that grand design works for many other planets. You know, even if we were going to find other planets that are like the Earth and work very well and have life very well attuned to the planets,
for me, it would be just another way to say, yes, there is an intelligence behind me existing and other creatures or other world existing. À medida que a tecnologia avança, a curiosidade do homem por encontrar outros mundos habitáveis ou, inclusive, encontrar vida em outras partes do universo tem sido recompensada com grandes achados, que ainda que não sejam mais do que descobertas parciais até o momento, têm demonstrado que o conhecimento profundo dos processos que ocorrem no exterior e interior do nosso planeta e que o fazem tão especial, podem ser a chave para compreender melhor o que ocorre em lugares que estão fora do alcance da observação direta. The Earth, our planet, is generally divided in three parts. The core, which is an inner and outer part, an inner solid part and an outer liquid part. The mantle, and then the crust. The crust of the Earth is really thin with comparison to the other two subdivisions, but it's the one that we have the most access to. We can actually see what it is made of, get samples of it, and for the mantle we have been able to sample it just in very specific situations where the crust is very thin, so we are able to access the upper, really the outermost part of the mantle. And other possible ways of having samples of the mantle are fragments of mantle rocks that have been brought to the surface through dynamic process that affect the upper part of the Earth. So as for the inner part of the mantle and the core, their composition, their models about their thickness, their behavior in terms of the formation, if it deforms in a certain way, or the technical term is rheology, how materials flow, for example, is all based on indirect evidence through geophysical techniques. So these techniques are very interesting because they are a way of probing the interior of the Earth without having the possibility to empirically touch it. And so we send signals through the Earth and see how these signals are modified as they cross the Earth, and therefore we are able to build models based on these signals, and these models have specific predictions, so we can test the predictions. And another way to understand more about the inner conditions in the interior of the Earth is to do experimental models or numerical models. So these models try to recreate some of the conditions that could be present in the interior of the Earth. So miniature experiments of what a little volume of rock would behave under certain temperatures or under certain pressures, and so we can experimentally recreate those conditions and observe what kind of minerals forms under very high pressures or under certain temperatures, and see if these minerals change their crystal structure at certain specific temperatures or pressures, and then postulate, make hypotheses based on that, and look at the interior of the Earth and sending these signals and seeing if we can find these particular changes. O que tem no interior da Terra? Olha, é interessante, o homem foi até a Lua, mais ou menos 388 mil quilômetros. Alguns acham que não foi, mas com certeza ele foi várias vezes. Trouxe amostras da Lua, analisou. E aqui embaixo de nós, em distâncias muito inferiores, nós não conhecemos quase nada. Vamos fazer uma analogia com aquilo que nós conhecemos mais facilmente. Um ovo cozido, vamos imaginar um ovo bem redondinho, esférico, e ao você descascá-lo, entre a casca e a clara formada, tem uma película fininha. Essa película seria a crosta. Ela é delgada,
para as dimensões da Terra como um todo, mas ela chega a ter 200 quilômetros de espessura. E nós não conhecemos nada. Essa pequena película, nós perfuramos apenas 6, 7, 8 mil metros. Existe 200 mil metros. Então não conhecemos de maneira direta nada que está embaixo. Mas estudos indiretos ou evidências indiretas obtidas através da análise de meteoritos, se imagina pela densidade da Terra, que o seu núcleo seja composto de ferro e níquel. Então, os meteoritos não podem nos dar uma ideia, meteoritos metálicos, de como seria o interior da Terra. Outra coisa, as ondas sísmicas, seja aqueles sismos naturais ou induzidos pelo homem, as ondas sísmicas, quando são analisadas por um sismólogo, ele consegue realmente saber o percurso que ela fez no interior da Terra. Existem vários tipos de onda, a diferença de chegar entre um tipo e outro, dá para saber em que espaço ela percorreu no interior da Terra. Então isso possibilita ter uma ideia precária, mas razoável, das camadas concêntricas da Terra. Essa película, que nós chamamos de crosta, a clara do ovo seria o manto e a gema seria o núcleo da Terra. Mas talvez a realidade seja diferente daquilo que a gente imagina. Então conhecemos muito pouco que existe no interior da Terra. Mas é na crosta realmente que os fenômenos ocorrem que nos afetam mais diretamente, né? Em função então das mudanças que a crosta sofreu ao longo da história, nós podemos realmente ter uma ideia do que ocorreu aqui no passado. If the planet has differentiated through its history, it has had different phases, you know, this is what we would think as planetary geology, the geology that applies not only to planet Earth, but maybe to other planets that we see in the solar system, and perhaps also to other celestial bodies that we see. Some of the processes that we see at a cosmic scale could be perhaps we could learn more about these processes by understanding, first of all, how our planet Earth is working, how planet Earth is, or perhaps we could contrast and compare, see the differences between our planet and other planets, and a partial view of how our planet is made results in perhaps a less understanding of how other planets function as well, but a better understanding of how our planet works and is made internally could also generate models and ideas for how we have a frame of reference for the understanding of other planets. So there's not just the Earth dimension, but there is really also the space dimension. When we study the Earth, we are in effect trying to understand more about the cosmos as a whole. Identificar constantes e utilizá-las para prever resultados futuros possibilitou à ciência os seus maiores avanços. Reconhecer que várias das leis que regem nosso planeta também se repetem no espaço sideral amplia ainda mais o espectro das suas descobertas. Seriam estas leis universais a prova de uma origem espontânea e do acaso? Ou poderiam estes fenômenos tão complexos e interdependentes serem o resultado de uma planificação inteligente? As a scientist, studying the laws of nature, I see that they are pretty uniform. They don't change over time. So as I study physics, I believe that in the past people saw light the same way that I see it today. So the laws of electromagnetic theory were the same in the past as they are today. As a geologist, I look at plate tectonic processes. And it's not quite the same kind of laws that govern plate tectonics, but there are lots of laws that act together to make plate tectonics work. And as we see how the plates move today, it gives us ideas of how they might have moved in the past. So we see a constancy in the laws of nature.
And this isn't a scientific statement, but personally, I see that the constancies in the laws, it points me to a creator who has set up the laws at the beginning, so we can have a predictable environment in which to live and have a pleasant existence as a result. Quando nós observamos o nosso planeta, nós vemos que uma característica dele é a regularidade. A regularidade favorece situações e, digamos assim, a adaptação das formas de vida. Então este planeta, ele vai bem por conta disso. Tudo é muito regular, nós temos os ciclos, nós vamos estudando os fenômenos e os processos, nós entendemos como eles se repetem, como eles se reproduzem e a partir daí nós até identificamos leis, regras, que nós acabamos enxergando em todos os processos naturais. E a partir daí, nós enxergamos que esse é um planeta que o equilíbrio é decorrente de haver uma harmonização. Está tudo em muito, digamos assim, em um acerto quase matemático. E isso faz a diferença aqui. Essa situação fica extremamente favorecida para que a vida consiga se desenvolver. E a vida, se desenvolvendo a contento, ela alcança toda a sua potencialidade e os ciclos funcionam perfeitamente. We see that the natural laws that we can, the regularities of nature that we have learned to deal with here can help us also to learn something a little bit more about the universe, and that gives us encouragement. It makes us feel like we're part of a grand design, we are part of a grand plan and we are part of that. This is my conviction. I think I am part of a grand design. I feel like my mind is structured in a way that I can resonate with the universe around me, and I can explore. Constâncias que nos assombram, equilíbrio que nos fascina pela sua exatidão e nos convida a explorar tal manifestação de organização e beleza. Nesta temporada, partiremos para uma nova aventura que nos levará a alguns dos lugares mais impressionantes do nosso mundo. Nos acompanhe nesta viagem em busca de respostas. Atreva-se a perguntar e surpreenda-se com o que este extraordinário planeta, a Terra, nos convida a descobrir sobre as origens. Composition, we have differences in atmosphere, we have differences in size, and so when you look at all these differences between the planets, what you are really attracted by is that each one has a different story, and these stories are all fascinating. Each one has something that captures the attention. But what is the main difference between all these planets and the Earth? Definitely life. Life is what makes the Earth so unique and so special. O nosso planeta, a Terra, tem características únicas. No estudo de planetologia comparada, ou seja, como comparamos a Terra com os demais planetas do Sistema Solar, iremos notar características singulares que possibilitam a vida aqui na Terra. Não sabemos realmente aquilo que a ciência nos permite descobrir, se existem planetas semelhantes a esse em outras partes do universo.
Mas considerando que a Terra pertence ao Sistema Solar, a Via Láctea, existe milhões ou centenas de milhões de outras galáxias, cada uma delas com centenas de milhões ou bilhões de estrelas. Então, existe possibilidade, sim, de existir vida aí fora, como existe aqui na Terra. São necessárias condições muito especiais, muito difíceis, mesmo que um planeta esteja exatamente na distância certa de distância até a sua estrela, ainda assim existem muitos outros parâmetros que precisam ser muito bem ajustados, né? Então isso é uma coisa bastante difícil, mas ok, a gente pode digamos, ter essas condições em outros planetas. Agora, o mais crítico aí seria como a vida poderia se originar, né, nesses lugares. E aí tem toda uma série de estudos que está sendo feito sobre em que condições, em geral, a vida pode ser organizada. Os resultados não têm sido bons até o momento, né? Como a vida pode surgir espontaneamente nesses lugares. E aí a pesquisa não é sobre vida na Terra só, vida no universo em geral, né? Mas o ponto é, a vida, apesar de nos parecer extremamente resistente, resiliente, adaptável a viver nas condições mais extremas, na verdade essas condições extremas se situam numa faixa muito apertadinha, do ponto de vista da física, né, que a gente trabalha com condições realmente extremas, mas é uma faixa muito estreitinha em que a vida é possível. Poder se lançar aos mistérios do universo e ser capaz de sobreviver às hostis condições que estão além da estratosfera não passava de um mero sonho há menos de um século atrás. Mas com a ajuda da tecnologia e de telescópios cada vez mais potentes, o ser humano superou os limites impostos por sua natureza e ingressou com passos gigantes na apaixonante jornada por revelar a cortina de enigmas que ainda cobre grande parte do cosmos, e ao ampliar a sua visão, poder redescobrir aquilo que lhe pertence e reconsiderar o lugar que este pequeno, mas tão particular planeta azul ocupa na incalculável extensão do firmamento. We have some examples of very dynamic planets, but also we have some examples of bodies, celestial bodies that are not as active as the Earth. We have differences, for example, in composition. We have differences in atmosphere. We have differences in size, and so when you look at all these differences between the planets, what you are really attracted by is that each one has a different story, you know, and these stories are all fascinating. Each one has something that captures the attention. But what is the main difference between all these planets and the Earth? Definitely life. Life is what makes the Earth so unique and so special. O nosso planeta, a Terra, tem características únicas. No estudo de planetologia comparada, ou seja, como comparamos a Terra com os demais planetas do Sistema Solar, iremos notar características singulares que possibilitam a vida aqui na Terra. Não sabemos realmente aquilo que a ciência nos permite descobrir, se existem planetas semelhantes a esse. Past as they are today. As a geologist, I look at plate tectonic processes, and it's not quite the same kind of laws that govern plate tectonics, but there are lots of laws that
act together to make plate tectonics work. And as we see how the plates move today, it gives us ideas of how they might have moved in the past. So we see a constancy in the laws of nature. And this isn't a scientific statement, but personally, I see that the constancies in the laws, it points me to a creator who has set up the laws at the beginning, so we can have a predictable environment in which to live and have a pleasant existence as a result. Quando nós observamos o nosso planeta, nós vemos que uma característica dele é a regularidade. A regularidade favorece situações e, digamos assim, a adaptação das formas de vida. Então este planeta, ele vai bem por conta disso. Tudo é muito regular, nós temos os ciclos, nós vamos estudando os fenômenos e os processos, nós entendemos como eles se repetem, como eles se reproduzem e a partir daí nós até identificamos leis, regras, que nós acabamos enxergando em todos os processos naturais. E a partir daí, nós enxergamos que esse é um planeta que o equilíbrio é decorrente de haver uma harmonização. Está tudo em muito, digamos assim, em um acerto quase matemático. E isso faz a diferença aqui. Essa situação fica extremamente favorecida para que a vida consiga se desenvolver. E a vida, se desenvolvendo a contento, ela alcança toda a sua potencialidade e os ciclos funcionam perfeitamente. We see that the natural laws that we can, the regularities of nature that we have learned to deal with here can help us also to learn something a little bit more about the universe, and that gives us encouragement. It makes us feel like we're part of a grand design. We are part of a grand plan and we are part of that. This is my conviction. I think I am part of a grand design. I feel like my mind is structured in a way that I can resonate with the universe around me, and I can explore. E ao ampliar a sua visão, poder redescobrir aquilo que lhe pertence e reconsiderar o lugar que este pequeno, mas tão particular planeta azul ocupa na incalculável extensão do firmamento. We have some examples of very dynamic planets, but also we have some examples of bodies, celestial bodies that are not as active as the Earth. We have differences, for example, in composition. We have differences in atmosphere. We have differences in size, and so when you look at all these differences between the planets, what you are really attracted by is that each one has a different story, and these stories are all fascinating. Each one has something that captures the attention. But what is the main difference between all these planets and the Earth? Definitely life. Life is what makes the Earth so unique and so special. O nosso planeta, a Terra, tem características únicas. No estudo de planetologia comparada, ou seja, como comparamos a Terra com os demais planetas do Sistema Solar, iremos notar características singulares que possibilitam a vida aqui na Terra. Não sabemos realmente aquilo que a ciência nos permite descobrir, se existem planetas semelhantes a esse em outras partes do universo. Mas considerando que a Terra pertence ao Sistema Solar, a Via Láctea, existe milhões ou centenas de milhões de outras galáxias, cada uma delas com centenas de milhões ou bilhões de estrelas,
Então, existe possibilidade, sim, de existir vida aí fora, como existe aqui na Terra. São necessárias condições muito especiais, muito difíceis, mesmo que um planeta esteja exatamente na distância certa de distância até a sua estrela, ainda assim existem muitos outros parâmetros que precisam ser muito bem ajustados, né? Então isso é uma coisa bastante difícil, mas ok, a gente pode digamos, ter essas condições em outros planetas. Agora, o mais crítico aí seria como a vida poderia se originar, né, nesses lugares. E é estudo que está sendo feito sobre em que condições, em geral, a vida pode ser organizada. Os resultados não têm sido bons até o momento, né? Como a vida pode surgir espontaneamente nesses lugares. E aí a pesquisa não é sobre vida na Terra só, vida no universo em geral, né? Mas o ponto é, a vida, apesar de nos parecer extremamente resistente, resiliente, adaptável a viver nas condições mais extremas, na verdade essas condições extremas se situam numa faixa muito apertadinha, do ponto de vista da física, né, que a gente trabalha com condições realmente extremas, mas é uma faixa muito estreitinha em que a vida é possível. Profundos vales, majestosas montanhas, cálidas florestas tropicais, áridos e inóspitos desertos. Paisagens espetaculares que definem os extremos de um mundo enriquecido de vida. Localizado em um modesto recanto no vasto universo, este pequeno planeta do Sistema Solar acolhe bilhões de espécies animais e vegetais, distinguindo-se do que até agora conhecemos, definindo com maestria e beleza o maravilhoso privilégio que temos de chamá-lo nosso. Mas o que o faz verdadeiramente tão especial? A Terra tem uma característica diferente desses planetas porque ela ainda tem uma dinâmica interna, como fosse um motor que fizesse com que ela funcionasse. Ela tem uma estrutura interna formada em camadas, algumas de composições diferentes, algumas aquecidas com mais de 4.000 graus, 2.000, 3.000 graus, que fazem com que esse material esteja o tempo todo em movimento e faz com que a Terra toda esteja se movendo. Esses outros planetas, por exemplo, como Marte, por exemplo, é um planeta inerte. Talvez ele já se resfriou bastante, perdeu energia térmica para que ele pudesse ter essa característica da Terra. E a Terra, mais do que isso, além dela ter a estrutura interna, ela tem uma atmosfera, né? Ela tem uma atmosfera que, no nosso caso, é muito importante, que composta de tal maneira que protege a vida ali de raios ultravioletas ou de raios cósmicos que poderiam ser prejudiciais à vida aqui na Terra. Nós não percebemos isso em outros planetas. Portanto, ela é blindada, né, de alguns danos de radiação que poderiam prejudicar. Isso faz da Terra, né, pelo menos em relação aos outros planetas do Sistema Solar, um planeta muito, muito especial. Uno de los aspectos que hace a la Tierra diferente de todo el resto de los planetas y que permite la vida en la Tierra es la presencia de agua. O sea, el hecho de que la Tierra tenga agua en sus tres estados, que tenga agua en estado líquido, en estado... planets, but also we have some example of bodies, celestial bodies that are not as active as the Earth. We have differences, for example, in composition, we have differences in atmosphere, we have differences in size, and so when you look at all these differences between the planets, what you are really attracted by is that each one has a different story, you know, and these stories are all fascinating. Each one has something that captures the attention. But what is the main difference between all these planets and the Earth? Definitely life. Life is what makes the Earth so unique and so special. O nosso planeta, a Terra, tem características únicas. No estudo de planetologia comparada, ou seja, como comparamos a Terra com os demais planetas do Sistema Solar,
iremos notar características singulares que possibilitam a vida aqui na Terra. Não sabemos realmente aquilo que a ciência nos permite descobrir, se existem planetas semelhantes a esse em outras partes do universo. Mas considerando que a Terra pertence ao Sistema Solar, a Via Láctea, existe milhões ou centenas de milhões de outras galáxias, cada uma delas com centenas de milhões ou bilhões de estrelas, então existe possibilidade sim de existir vida aí fora como existe aqui na Terra. São necessárias condições muito especiais, muito difíceis, mesmo que um planeta esteja exatamente na distância certa de distância até a sua estrela, ainda assim existem muitos outros parâmetros que precisam ser muito bem ajustados, né? Então isso é uma coisa bastante difícil, mas ok, a gente pode digamos, ter essas condições em outros planetas. Agora, o mais crítico aí seria como a vida poderia se originar, né, nesses lugares. E aí tem toda uma série de estudos que está sendo feito sobre em que condições, em geral, a vida pode ser organizada. Os resultados não têm sido bons até o momento, né? Como a vida pode surgir espontaneamente nesses lugares. E aí a pesquisa não é sobre vida na Terra só, vida no universo em geral, né? Mas o ponto é, a vida, apesar de nos parecer extremamente resistente, resiliente, adaptável a viver nas condições mais extremas, environment in which to live and have a pleasant existence as a result. Quando nós observamos o nosso planeta, nós vemos que uma característica dele é a regularidade. A regularidade favorece situações e, digamos assim, a adaptação das formas de vida. Então este planeta, ele vai bem por conta disso. Tudo é muito regular, nós temos os ciclos, nós vamos estudando os fenômenos e os processos, nós entendemos como eles se repetem, como eles se reproduzem e a partir daí nós até identificamos leis, regras, que nós acabamos, né, enxergando em todos os processos naturais. E a partir daí nós enxergamos que esse é um planeta que o equilíbrio é decorrente de haver uma harmonização. Está tudo em muito, digamos assim, em um acerto quase matemático. E isso faz a diferença aqui. Essa situação fica extremamente favorecida para que a vida consiga se desenvolver. E a vida, se desenvolvendo a contento, ela alcança toda a sua potencialidade e os ciclos funcionam perfeitamente. We see that the natural laws that we can, the regularities of nature that we have learned to deal with here can help us also to learn something a little bit more about the universe, and that gives us encouragement. It makes us feel like we're part of a grand design, we are part of a grand plan and we are part of that. This is my conviction. I think I am part of a grand design. I feel like my mind is structured in a way that I can resonate with the universe around me, and I can explore. Constâncias que nos assombram, equilíbrio que nos fascina pela sua exatidão e nos convida a explorar tal manifestação de organização e beleza. Nesta temporada, partiremos para uma nova aventura que nos levará a alguns dos lugares mais impressionantes do nosso mundo. Nos acompanhe nesta viagem em busca de respostas. Atreva-se a perguntar e surpreenda-se com o que este extraordinário planeta, a Terra, nos convida a descobrir sobre